Os fatos, você começa a transformar isso numa questão política. Ah, se você é contra o presidente, você é a favor de X e Y. Se você é a favor, você quer C e B. O que é absurdo, né? A pandemia você tem que tratar com base em ciência, com base em fatos, e ter políticas racionais. Você pode até divergir, né? Teve gente que achou que tinha excesso nas políticas de distanciamento social. Eu concordo que houve excesso, sim. Principalmente porque não houve um reconhecimento da realidade brasileira, né? Por muitos políticos. O Dória, por exemplo. O cara manda fechar tudo, põe policial pra bater em ambulante, tá ligado? O que aconteceu em alguns casos. Eu não acho isso certo, mano. Eu não acho certo. Até porque aquele cara precisa trabalhar pra comer, né? Tipo, fica em casa e quem vai pôr comida na casa do cara? Teve excessos, né? Teve excessos, sim. Por exemplo, o pessoal, uma das coisas que espalham de mentira, né? Então, eu era ministro da Justiça, a gente editou lá uma portaria, eu e o ministro Mandetta, dizendo assim, ó, se uma pessoa estiver contaminada, tá? Ela tem que submeter a política de isolamento social. Ou seja, você não pode ter o vírus, sabendo que tem o vírus e sair transmitindo. Tinha tido um caso, não sei se vocês se lembram, logo no começo ali, março de 2020, acho que era um cidadão aqui de São Paulo que fez o teste positivo e aí pegou um avião e foi lá a Fernando Noronha, sabendo que tinha, e aquilo causou até um escândalo na época. Diante daquilo, sabendo que ia ter problemas, a gente editou uma portaria conjunta, mais ou menos dizendo, ó, se a pessoa, que o desrespeito ao isolamento, tá? Pode implicar numa sanção. Uma multa, tá? no caso. Mas tem um crime no Código Penal, que é espalhar epidemia e tal. Tem um crime. É a mesma coisa que você tem AIDS e você transa com a mina sem camisinha, sem falar. O que a gente colocou lá, o que a gente recomendou na portaria? Que não houvesse prisão, que a pessoa, quando fosse surpreendida numa situação dessa, como era uma infração de menor potencial ofensivo, uma infração baixa, que ela tivesse que assinar um termo lá de ajustamento de conduta e se comprometer a ficar em isolamento. Aí sim, se ela violasse a partir daí, que ela sim poderia sofrer uma sanção. De prisão, por exemplo? Inclusive de prisão, porque ele está violando, assumir um compromisso. E aí, veja, o cara está infectado. É diferente. Sim, claro. Entendeu? É diferente da situação. E essa situação é diferente do cara só sair na rua. O cara, diferente de só sair na rua. Daí a gente viu até uns vídeos, teve alguns excessos, o pessoal se excedeu, mas também via lá que tinha umas situações que o pessoal entrava em discussão e daí a coisa ficava meio complicada. A gente fez até uma recomendação umas últimas reuniões que eu fiz lá no Ministério da Justiça com os secretários de Segurança Pública, é isso? E de Administração de Justiça lá do país inteiro. A gente fez uma videoconferência e uma das coisas que eu falei, olha, tem que ver esses excessos que estão vindo muitas vezes de polícia estadual ou de guardas municipais, que eram situações pontuais, né? Não vamos generalizar que a polícia estava aí batendo todo mundo, que guarda municipal estava batendo. Não, teve situações pontuais que foram filmadas e que aí gera aquela situação meio deprimente. Mas houve uma recomendação do Ministério da Justiça para que isso fosse evitado. Agora, não se controla tudo. Mas não teve nada, por exemplo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, que estavam sob a nossa guarda-chuva se excedendo nesse controle, nessas observações de política de pandemia, embora também não fosse exatamente a função delas. Então, acho que teve ali alguns excessos, mas o grande problema que eu vejo, Monarca, é quando você polariza politicamente, você torna essa discussão burra. Porque você não está querendo saber qual é a solução, você quer saber qual é a solução que favorece seu time político. Foi a questão, né, que teve muita discussão do fechamento das igrejas, né? Aí tinha muita gente... O que é um absurdo, na minha opinião. Tipo, eu entendo fechar as igrejas, que, tipo, a igreja pra muita gente é importante, tá ligado? Tipo, é a mesma coisa que fechar parque. Por que tu vai fechar o parque, velho? É onde as pessoas tomam sol, fazem exercício, aumentam a sua imunidade. Tu vai fechar? Tipo, lá é um lugar aberto. A igreja eu sei que tem mais problema porque é um lugar fechado aumentado. Mas é claro que podem ter medidas... Tinha muita gente que defendia, não, tem que fechar tudo porque não pode correr risco nenhum. E outros que diziam assim, não, você não fecha, você toma lá medidas
não permite lotação total, tem que vir de máscara, tem que passar o álcool, tem que manter uma distância, que era um intermediário, né? Eu acho que é uma decisão difícil naquelas circunstâncias, e você tinha um momento que tinha um certo pânico da sociedade em relação ao que podia acontecer. Sim, com certeza. Mas quando você polariza, você impede que haja diálogo e debate comum. Sim. Né? Que as pessoas possam construir pontes entre elas com base em argumentos. Podem até chegar no final e divergir, como eu e você lá em relação à maconha, às drogas. Mas eu não me abstenho de discutir e eu não vou te chamar de, sei lá... maconheiro safado. Ou fascista do outro lado, entendeu? Porque tem divergência. Então esse que é o problema. Esse que é o mal que essa polarização política traz ao país. Acaba emborrecendo. Vira uma guerra política, vira, tipo, a minha ideia tem que ganhar. Não, a minha ideia tem que ganhar. As duas ideias são burras, viu, gente? Foda-se, a minha ideia tem que ganhar.